Você trabalha bem em equipe ou você performa melhor trabalhando sozinha? Me conta aqui. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre trabalho em equipe. Bora? Você tá bem? Por aqui tudo muito bem, obrigada. E eu quero trazer para você o seguinte. Primeira coisa, eu quero trazer elementos do esporte para essa nossa conversa. Obviamente eu não sou uma praticante, não sou uma esportista, nem perto de uma atleta. Como você pode notar, não é mesmo? Não é difícil de perceber. Mas o esporte, ele tem uma riqueza, né? Eu fazia esportes quando criança, quando adolescente um pouco menos, mas quando criança bastante. Fiz esporte solo, digamos assim, né? Como judô, por exemplo. Enfim, incentivo muito meu filho que pratique, eu acho muito importante. O exemplo que o esporte traz, eu acho muito importante para a vida. E no nosso caso aqui em treinamento, a gente precisa estar presente para o fato de que não há performance solo dentro da área de treinamento. Você concorda comigo? Não existe um projeto em que você atue em todas as frentes, que você cabeceie, que você chute, que você defenda, né? Não tem, a gente está sempre trabalhando em equipe. Por isso é importante a gente desenvolver essa habilidade de trabalho em equipe, de estar com as pessoas e junto delas entregar o nosso melhor e despertar o melhor delas também, para que o projeto ganhe, né? Então existe muito aprendizado aí. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Daí eu elenquei aqui algumas coisas que o esporte ensina pra gente e como que isso se traduz em, no nosso dia a dia, em treinamento, né? Eu gosto muito de observar e assistir futebol, gosto muito de assistir jogos de vôlei, tanto feminino quanto o masculino. Eu gosto muito da ginástica artística, acho maravilhoso. Você veja, embora muitas das apresentações sejam individuais, elas nunca estão sozinhas, né? Há muito de trabalho em equipe envolvido ali, assim como acontece com a gente. Então eu elenquei algumas coisas aqui do que o esporte pode ensinar pra gente, pro nosso trabalho em equipe dentro de treinamento. Primeira coisa, existe uma questão de ter um papel muito claro e muito bem definido do quem faz o quê. Cada um tem a sua posição, né? Independentemente de qual seja o esporte. Então, qual é o papel do treinador, qual é o papel de um atacante, por exemplo, no jogo de futebol, ou qual é o papel do... agora esqueci o nome do mais baixinho, geralmente, do vôlei. Vocês lembram? Você coloca o nome aqui embaixo para mim. Enfim, cada um sabe muito bem quais são os seus papéis dentro daquele grande projeto, ou melhor, dentro daquele projeto que é um jogo de um grande projeto que é um campeonato, por exemplo, né? Então a gente também precisa entender dentro de cada um dos nossos projetos qual é o nosso papel. Qual é o papel de cada uma das pessoas envolvidas? Dentro do PP de Canva, que é o meu framework de mapeamento de necessidade de forma estratégica, né, meu diagnóstico de necessidade de aprendizagem, eu tenho um bloco ali especialmente para as alianças estratégicas e logo para a gente identificar quem é que está nesse projeto e logo na sequência ali papéis e responsabilidades para a gente definir, deixar claro para todo mundo o que é que cada um faz, qual é a alçada de cada um e quem é que dá a última palavra nesse projeto, entende? Então, se você está atuando como designer instrucional, qual é o teu papel? Até onde vai a tua responsabilidade? Se você é analista de treinamento, se você é conteudista, se você é instrutor de treinamento, se você vai fazer a gestão do projeto, os papéis precisam ser claros para cada um. Não quer dizer que você vai olhar e falar, isso não é função minha, eu não faço a gestão desse projeto, então
Não, né? Não é isso. Mas você precisa entender quais são as suas responsabilidades para você trabalhar dentro daquilo que, inclusive, eu comentei em um outro vídeo aqui sobre aquilo que é essencial para as tuas entregas, entende? Então, isso é bem importante. Uma outra coisa que o esporte traz também, isso me fica muito claro, pensando nos jogos de vôlei, né? Tanto vôlei de quadra quanto vôlei de praia. Sabe aquele momento que a câmera, né? Eu vejo pela TV, que a câmera pega as costas do jogador e ele tá ali fazendo um sinal com as mãos, né? Ele faz ali um número e tal, não sei o quê. Ou seja, é a comunicação. Imagina só, se um jogador faz um sinal e o que está olhando, que está atrás dele, que está olhando para preparar ali toda a jogada, entender o que ele está pensando como jogada, né? Se ele entende de outra forma, acabou o jogo, matou ali, né? Então, da mesma forma, gente, às vezes eu converso aqui com clientes, né? Uma das primeiras perguntas que eu faço é: mas qual é o processo que vocês usam aí? Ah, a gente não usa nenhum processo. Putz, então isso é complicado, né? Ou já aconteceu também de a gente usa tanto 6Ds quanto AD, depende. Pode ser, não tem problema, né? É melhor do que não ter processo e cada um fazer de um jeito. Mas se você tem vários métodos ao mesmo tempo, a chance de dar errado também é grande, né? Porque eu posso estar falando de uma coisa e estar falando de outra, né? Então, eu até sugiro, quando eu faço treinamentos em company, eu sugiro que a coordenação participe do treinamento. Porque daí, no final dessa formação, todo mundo está falando a mesma língua. Quando a gente fala de avaliação de satisfação, quando a gente fala de avaliação de resultado, está todo mundo falando da mesma coisa. A gente conversa ali sobre o objetivo de aprendizagem, o objetivo de desempenho, todo mundo na mesma página. Então, comunicação é muito, muito importante. Senão, o projeto todo desanda, assim como seria num jogo. Você tem que correr atrás para recuperar aquela jogada ou para recuperar aquele prazo, no nosso caso. Então, tem que manter uma comunicação fluida, um processo claro vai ajudar bastante nisso, tá? Terceiro ponto, que é o respeito pela diversidade de habilidades. Então, é a gente entender que se num jogo de futebol não dá para ter um jogo, uma equipe sendo todo mundo atacante, da mesma forma num projeto de treinamento. Você tem vários atores envolvidos nesse processo. Então você tem o designer instrucional, você tem o conteudista, o especialista, o cliente, você tem o público-alvo, tem o gestor do projeto. Dependendo do tipo de projeto, você vai ter um videomaker, um designer gráfico, um ilustrador, às vezes locutores, revisores textuais. Então, por mais que em alguns momentos ou em alguns projetos, em função de orçamento, uma pessoa assuma mais de um papel, mas ainda assim são papéis diferentes. E que na hora de assumir esse papel ou colocar esse chapéu, você precisa tirar o outro, né? Então, se você, por exemplo, está como designer instrucional e como gestor desse projeto, você precisa dividir os seus tempos, as suas tarefas e mudar esses chapéus, entende? Na hora que você está cuidando da gestão do projeto, você põe o chapéu de gestor do projeto. E você vai olhar para as coisas pertinentes a essa função. Na hora que você está DI, tira um chapéu do gestor e bota o chapéu do DI. E você vai ter aquele olhar para o processo de design instrucional. Entende? Se você colocar vários chapéus, imagina só, o cara é atacante e goleiro. Ele pode fazer as duas coisas, mas ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Entende? Exceto o Ceni, né, gente? Exceto o Rogério Ceni. Sem polêmicas de futebol. Mas se quiser colocar aqui qual é o time que você torce, por que não? Entende? Então a gente precisa entender quais são as habilidades distintas no time. Por exemplo, se você é gestor de um time de treinamento,
você precisa entender ali, mapear as habilidades do teu time. Então você vai ter, por exemplo, uma pessoa que tem mais fluidez ou mais facilidade com a escrita. Então ela vai conseguir traduzir melhor o conteúdo, a abordagem, a linguagem daquele conteúdo para o treinamento. Talvez você tenha uma outra pessoa que ela tem mais facilidade com as ferramentas. Então ela vai ser a pessoa ideal para quê? Para transpor esse conteúdo para uma ferramenta de autoria e fazer o desenvolvimento do curso, né? Outra pode ter um pensamento muito lógico, muito voltado ali para dados, então você pode usar o potencial dessa pessoa para as análises, para avaliação de resultado, avaliação dos dados e informações trazidos dos relatórios desse treinamento via plataforma de aprendizagem, percebe? Agora, você pega a pessoa que manda muito bem em ferramenta de autoria, consegue diagramar uma tela muito bem, tem ali todo um borogodó, né? E fala, nossa, como é que você fez tudo isso no PowerPoint, por exemplo, né? A pessoa manda super bem, super criativa, consegue explorar bastante a ferramenta é quase que uma extensão dela. E você pega essa pessoa e manda ela focar em análise de dados, e se ela não tiver essa habilidade, matou. A pessoa trabalha desmotivada, o trabalho não vai render como você gostaria. Então você tem que ter esse olhar. Quais são as habilidades de cada pessoa do teu time? E como que elas podem agregar mais? Como que ela pode trazer mais valor para o time? Entende? E tenha olho nisso também, pense nisso quando você for contratar, né? Para você contratar habilidades complementares, para não ficar com um time muito homogêneo, né? Tá bom? Como que a gente pode trazer todos esses exemplos e conceitos, enfim, para o treinamento? Assim como um time, ele precisa estudar o adversário, não é? Quantas vezes você vê reportagens ali falando, o técnico do time A estava olhando o treino do time B, né, para entender como que eles jogam e tudo mais. Da mesma forma, nós em treinamento, a gente precisa também mapear os desafios que a gente vai enfrentar. Por isso que é importante fazer um bom diagnóstico de necessidade de aprendizagem. Essa é uma das primeiras aulas e uma das mais importantes dentro do programa PPR, que é o meu programa de formação de estrategistas em treinamento digital. Então, é ali onde eu me proponho a tirar você de uma condição de anotador de pedido para alguém que tem foco em estratégia de treinamento e age de forma consultiva, né? Se você quer conhecer o programa PPR, tem um link aqui na descrição do vídeo, tá? E uma das aulas mais importantes que eu tenho ali é justamente o PP de Canva para esse mapeamento estratégico de uma necessidade de aprendizagem, para a gente entender quais são os desafios, qual é o contexto que esse projeto está inserido. Existe resistência? Não existe? Já houve um treinamento anterior ou não? Como que as pessoas estão vendo esse tema que a gente pretende treinar? O que elas estão ouvindo falar sobre isso? Quem são essas pessoas? Entende? Quais são os desafios que elas têm? Por que elas não performam bem? O que a gente pode fazer para ajudá-las a vir a performar? O que significa performar melhor? Então, tudo isso a gente aborda no PP de Canva, entende? Então, a gente precisa, essa questão do planejamento estratégico precisa estar muito presente nas nossas ações todos os dias, nos nossos projetos de treinamento, tá? Outra coisa é o treinamento contínuo. Você pode perceber que para ir para um jogo no domingo, por exemplo, não é que os caras só se reuniram no sábado e lá, vamos reunir sábado para a gente ver como é que vai ser o jogo, qual é a estratégia que a gente vai usar e bora. Não. Eles estão treinando continuamente. Você está treinando continuamente? Quando foi o show que você fez? Mas eu não estou falando de participar de cursos, ok? Assim como eles não vão lá e ficam só sentados olhando vídeos, né?
de jogos passados, por exemplo. Eu estou falando de fato, fazer um treinamento, colocar em prática aquilo que você aprendeu. Assistir uma aula, ir lá e praticar e ver como que aquilo funciona, ver se dá certo para você, quais são as dúvidas que você tem, como você pode fazer diferente da próxima vez. Quando foi a última vez que você fez um treinamento assim? Todo atleta está treinando o tempo todo. Né? E os melhores são os que mais treinam. Você certamente já ouviu histórias aí do Oscar, do basquete, da Hortência, do Tiger Woods, enfim, desses atletas de alta performance, comentando que eles eram os primeiros a chegar e os últimos a saírem. Cristiano Ronaldo, né? Tá? E uma outra coisa, para a gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje, que a gente não faz e precisa fazer, e é muito comum no esporte, que é celebrar as pequenas conquistas. Ou seja, os caras quando fazem um ponto, quando fazem um gol, ou uma cesta, enfim, eles comemoram. É ou não é? Aí junta o time todo, e ai, que alegria e tal, não é? E no treinamento não. No treinamento parece que é só chibatada e você se cobrando, mas podia ser melhor. Celebre as pequenas vitórias. Passou para validação com o conteudista, deu tudo certo, teve pouco ajuste, nenhum ajuste vai ser difícil, mas teve pouco ajuste, você acertou ali, é só uma questão de lapidar uma coisinha ou outra, comemora com o time, com o próprio conteudista, com as pessoas, fala, gente, olha, passamos dessa etapa, já concluímos X% do projeto, que maravilha, com um sucesso, que legal, entende? Comemora, a gente não comemora em treinamento, difícil de ver. Celebre as pequenas conquistas, vocês vão ver a diferença que isso faz para você, para o clima do time, né, do time de treinamento e para todos os envolvidos no projeto. Todo mundo gosta de participar de ações onde há celebração, é ou não é? Então, celebre, começa por você, tá bom? Começa por você. Conta aqui embaixo para mim, você tem motivos para celebrar? Você tem motivos? Você está jogando só por jogar? Comenta aqui embaixo para mim que eu quero saber. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.